pode ser melhor. Podcast mesmo. Olha lá. Costurando pra dentro do Memória. Você tem problema de memória, então você fica aí com a gente. Então, é bem isso, né? Também. Oi, gente, eu sou a Roberta Miguel e esse aqui é o Pode Ser Melhor, o podcast que foi pensado para ajudar você a solucionar questões do cotidiano. Então, a cada episódio, a gente vai receber aqui os melhores profissionais desse Brasil e também convidados especiais. Agora eu quero saber, você anda assim meio esquecido? Anda meio distraído? Pois o tema desse Pode Ser Melhor de hoje é potencialize sua memória. E para isso, eu trouxe aqui o Renato Alves, que é autor, palestrante e também recordista de memorização. Tudo bem, mesmo. Renato? Tudo bem, prazer. Seja muito desse bem-vindo. Programa. Muito poder obrigada. Compartilhar com a turma aí os esquecidos de plantão aí. Presta atenção que hoje tem muito conteúdo aqui para vocês. Muita dica boa e eu sei mesmo. E também o Davi Novaes, que é ator e autor e também tem uma memória de dar inveja, minha gente. Oi, muito obrigado pelo convite. E agora com essa introdução eu já tô até tenso, vai que eu esqueço alguma coisa, já vou aí acabar com esse título. Não, nada. Aqui não pode ter tensão nenhuma, gente. Então antes da gente começar, vamos fazer o seguinte, vamos ver esse vídeo aqui. Gente do céu, eu esqueci de encomendar o bolo. Como assim? O bolo vai dar bolo? Não existe parabéns sem bolo. Vocês não estão ajudando. Gente, eu juro que eu tô sem ideia. Me deu um branco total. Renato, é bem isso, né? De vez em quando rola Quem aquele nunca, né? esquecimento. Quem nunca? Exatamente. Renato, o que faz, assim, uma pessoa, ela ter uma memória melhor do que a outra? Quais são os principais fatores? Você sabe que uma vez eu estava conversando com uma moça e ela me disse que ela fez o prato, arrumou as coisas no prato direitinho, abriu o micro-ondas, fechou o micro-ondas, ativou 2 minutos e ficou ali 2 minutos com o prato na mão. Eu acredito. Esperando o micro-ondas. Gente, onde que ela estava? Não é? Onde que ela estava? Uma outra disse que o marido pediu para ela ir até a cozinha, pegar o remédio e um copo d'água. Ela foi na cozinha, pegou o remédio do marido, tomou bebeu água. Um menino estava com a mãe no carro, ela parou no semáforo e ela tentou abrir o semáforo com o controle remoto. Nossa, já pensou? Isso é grave, hein? De casa. Então, o que está acontecendo hoje? A gente vive num mundo de muita informação, pouco tempo, e nós não estamos olhando mais para dentro, olhando para a memória. Então, acontece muito esses esquecimentos. E um pequeno esquecimento pode causar uma grande tragédia, porque pensa bem em situações em que o esquecimento teve uma consequência ruim. Já ouvi casos aí de a mãe ou pai esquecer o filho dentro do carro. Já mesmo. Né? Esquecer pet. Já pensou? Esses dias na minha cidade, uma pessoa esqueceu um pet dentro do carro e ela esqueceu. Não é um pecado, mas ela quase foi linchada. Coitada. Né? Cancelada porque esqueceu um cachorro. E, de fato, o bichinho estava quase morrendo. Mas... Então, quando a gente não olha para a memória, a gente fica como uma vítima dos esquecimentos. E a gente não sabe o tamanho de um esquecimento ou o que ele pode proporcionar, causar nas nossas vidas, né? Aqui no Pode Ser Melhor, a gente tem um quadro que chama Empurrãozinho, para a gente dar aquela ajudada básica para os nossos telespectadores, os nossos internautas e ouvintes. Vamos ver. Meu nome é Vinícius, moro aqui nos Estados Unidos já tem um tempo. Renato, tô aqui numa dificuldade aqui, às vezes eu leio aqui, aí eu já começo a pensar em outras coisas, já vai me dando um sono. Tô aqui na minha office aqui, para ver que tô aqui, lendo aqui meus trem, bandeirinha do Brasil, esse é o TED. Me conta aí o que eu posso ser para melhorar, para tirar esse sono, beleza? Diz aí, cara. Um abraço. E aí? Beleza, Vinícius. Realmente, né? Tem gente que começa a ler. Isso acontece muito. Às vezes você tá lendo e começa a pensar em outra coisa e aí quando vê, nem lembra o que acabou de ler, tem que voltar para a mesma página. Ou distrai ou cai no sono. Também Renato, quero saber essa resposta. Por que isso? O que acontece vamos lá, vamos resolver. Com a dificuldade de leitura, né? De que algumas pessoas têm. Vamos resolver esse problema imediatamente. Por favor.
A primeira coisa é tentar descobrir a causa do sono na leitura. Pode ser problema de visão, pode ser o ambiente muito escuro, pode ser a sua postura muito confortável, cansaço visual, fome, várias coisas, cansaço mental, tudo isso pode causar sono na leitura. Mas beleza, como que eu resolvo isto? Pegue o seu livro, levante-se e leia de pé. Olha! Quando você fica de pé, você ativa o seu cerebelo, ele cuida do equilíbrio da nossa postura e automaticamente ele corta o sono. Então, pega o livrinho, leia de pé por alguns minutos e aí sentiu que cortou o sono, beleza? Senta e continua. Automaticamente corta o sono quando você lê de pé, com um acréscimo, pode até melhorar a sua concentração, inclusive. Não vale ler na esteira. Não, verdade, porque vale ou não vale? A concentração é a mesma? Não é mesmo. Não é, né? A leitura é uma atividade intelectual que exige reflexão, às vezes exige pausa, às vezes exige um processamento mais nobre de áreas do nosso cérebro. Então, não dá para considerar uma leitura para o estudo, que ele precisa realmente extrair aquele conteúdo. Na esteira, esquece. Não dá para fazer. Como revisão funciona. Tá. Estou fazendo uma revisãozinha ali, beleza. Mas se eu quero aprender de fato, pela leitura, que eu acho que é o melhor caminho, tem que sentar e se concentrar e se preparar. O texto, o livro é algo sagrado. E o ambiente de leitura também tem que ser esse templo sagrado aí da sabedoria. Tem que se preparar para ler. Uma coisa que eu costumo fazer mas uma dica de leigo. Quando eu tô lendo, tem que estudar, tem que decorar, me bate sono é beber água. Sabia? Olha. Quando eu bebo água, me dá um lugar de tipo, acordei, tô aqui de novo. Não sei explicar tem gente porquê. que bebe café, você tá na frente. Ai, eu não consigo, Café, não gosto né? de café. E, Davi, você é um cara que você lê muito, né? Você Eu estudou gosto. letras. Eu gosto bastante de ler. Eu fiz letras com autor. a minha graduação. Eu tenho um clube do livro também, que é um clube onde a gente lê livros contemporâneos. Eu gosto muito porque eu acho que como ator também e como escritor me dá um estofo que é muito importante, assim, sabe? Cria possibilidades, que eu falo que cada livro é uma tentativa de alguém que conseguiu, né? Então eu acho que expandir o seu horizonte, assim, a partir da leitura é muito interessante, não só para quem trabalha com isso, mas para o ser humano, né? Porque a literatura é um direito universal e tudo mais. Você parou para pensar que o livro é uma máquina do tempo? Não. Quando você lê um livro, você mergulha naquela máquina do tempo, você enxerga o mundo com os olhos do autor, o que ele viveu, aquele momento, aquele contexto todo, e pode ser também uma máquina que te leva para o futuro. Tá? Então, o livro ele é muito estimulante, né? Eu admiro pessoas que gostam de ler, adoro ler também. E eu gosto de pegar o livro no papel, né? Eu tenho até o Kindle e tal, mas para mim o livro no papel, para rabiscar e tal. Enfim. Renato, existe essa coisa de preguiça mental? Existe. Existe é algo perigoso para a raça humana, para a espécie humana. A preguiça mental é um momento em que é diferente da preguiça física, tá? Quando você tem preguiça de fazer exercício físico, ok, não vou na academia hoje, beleza, tá? Você vai no outro dia. Não vai mudar a tua vida por causa disso. Agora, quando você tem preguiça de pensar, de tomar decisões, de ter uma atitude, de fazer algo inteligente, você está sabotando o seu próprio futuro. Nossa. Porque quando você não pensa, a inteligência artificial vai pensar por você. Então, quando eu pego um carro e eu jogo num GPS movido à inteligência artificial, tentando me trazer para cá, quem é que diz que ele fez o melhor caminho? Então, talvez ele tenha escolhido um caminho que é mais conveniente a ele. Eu só vejo esse. E já me enfiei em cada furada, Nossa, né? eu também. Entendeu? Então, o perigo é esse da humanidade, da roupa que você usa, o que você come, não ser mais um desejo seu. Eu escolhi isso. Não, talvez você tenha sido induzido por uma inteligência artificial. E claro que isso é muito cômodo, porque quando você para... O cérebro humano ele tem esse projeto de não pensar, né? Porque pensar gasta energia. O cérebro humano ele é configurado para economizar energia. Então, se tem algo que pensa por mim, é mais cômodo. Porém, e o outro lado disso? Até que ponto eu estou realmente conduzindo a minha vida e para onde isso aí está me levando, né? Então, e aí você se acostuma a não pensar, e quando você precisa pensar, o que vem? A preguiça mental, que a gente conhece também hoje como procrastinação. A procrastinação. E eu acho que para além também desse lugar da inteligência artificial, mas eu acho que, às vezes, quando você
não sei, esses discursos que estão tão incendiados agora, assim. Quando você vê um discurso pronto e você fala, acho que é isso, sem refletir e sem ver qual é mesmo a sua opinião, eu acho que isso também pode ir causando esse lugar de um conforto onde você nem reflete mais sobre tudo isso que você está ouvindo, acaba só aceitando. Aí talvez quando você despertar já seja tarde demais, que já está tão dentro desse lugar que você não consegue mais agir para sair disso, né? Isso é triste, né? É muito triste. Leva à improdutividade. Né? Uma definição que eu gosto para procrastinação é o medo de enfrentar uma situação estressante. E essa foi a melhor definição que eu achei para procrastinação. Então, eu tenho lá uma zica lá com a minha família, com a minha esposa para resolver lá no meu trabalho. Eu tenho que encarar aquilo, mas me dá um chocolate. Né? Me dá vamos tomar uma cerveja, vamos... Então, a gente acaba procrastinando, mas é por medo de uma situação, de enfrentar uma situação que você sabe que é estressante. Vira um hábito também, né? Vira um hábito, Vira um péssimo hábito. Deixa. Depois você vê, você deixou a sua vida passar. Mas você acha que a procrastinação de todo é ruim? Ou você acha que ela, em alguma medida, também é algo interessante, assim? Não, então, você tocou um ponto importante. Como escritor, você sabe disso. Tem o ócio criativo, né? Esse momento que você escreve o texto e deixa ele ali, você vai fazer alguma outra coisa, ou você não está... Eu acho que quando você traz a consciência para o processo, olha, eu vou procrastinar porque eu realmente não estou bem, não posso tomar essa decisão agora, eu preciso clarear mais minhas ideias, eu vou dar uma volta no shopping, vou na praça, vou meditar, vou fazer um exercício, porque não é o momento de eu tomar essa decisão ou de continuar o texto. Tanto que eu falo que escrever não é só escrever. Então, você está escrevendo o tempo todo, assim. Aí, obviamente, você precisa do ato de verter tudo aquilo no papel, senão você não vai ter nenhum produto final. Mas o tempo todo você está escrevendo até dentro desses momentos onde parece que você não está fazendo nada. Né? Aí eu chamo de boa distração. A mente precisa de pausas, então. A mente humana precisa de paz mental. De paz mental. O que é paz mental? A gente está acostumado a ficar... É o que a gente não tem tido. Nossa, saudades, paz mental. É o que a gente não tem tido. Com excesso de informação, com o WhatsApp, desculpa, né? Um monte de grupo lá, você não sabe nem com quem falar, o que ver, o que... É uma loucura. Então, eu duro, Roberta, que essas são as nossas escolhas. Se a nossa vida está mergulhada num caos de informação, um caos de decisões que eu evito, que eu procrastino, é porque nós escolhemos isso. Por exemplo, às vezes eu olho o meu WhatsApp e olho a minha esposa, tem um monte de pontinho verde ali para... E eu olho o meu, caramba, ninguém conversa comigo. Ela deixa pra lá. Mas é porque né? mas é porque eu escolhi não entrar em grupos. Eu só tenho 4 grupos, né? Eu dou autonomia para os meus colaboradores resolverem um monte de abacaxi. Então, quando chega em mim, chega muito pouco. Então, olha assim, caramba. A minha mãe tem um monte de pontinho verde também, mas é porque ela não responde. Mas cria uma ansiedade no fim das contas. Então, eu queria ser um pouco assim, sabe? Isso aqui não é importante, eu não preciso ver agora. Mas às vezes as pessoas não deixam a gente ser assim. Porque às vezes a pessoa manda uma mensagem, você demora, sei lá, um dia para responder, aí pronto. Já é uma crise. Ai, o que é isso? Por quê? E a pessoa não entende que às vezes a gente tá online, mas não tá podendo responder aquilo agora. Precisa de uma educação mesmo, né? Ninguém foi educado para ter esse aplicativo, né? Como que a gente deve se socializar, né? Através dele. A gente não sabe lidar com a tecnologia, né? A gente está aprendendo. O ser humano, perante a tecnologia, ele é... Tentativa e erro, né? Ele está engatinhando ainda. A gente não... Tanto é que a ciência, quando olha para o futuro, ela não consegue prever o comportamento dos nossos filhos daqui a 30 anos. Nossa. Você não consegue nem imaginar como vai ser a cabeça de alguém hoje que é tela. Tem que achar esse equilíbrio. Gente, tem uma cena do Davi aqui que eu quero mostrar para vocês agora. Qual era a cor da tinta? Ah, minha favorita, azul celeste. É linda. Ah, é linda. Nossa. Quem que é celeste? O que foi? Que azul que você tá se referindo? O azul do sutiã, da calcinha dela? Não tinha nada disso, meu amor, não tinha nada disso. Ah, então ela tava peladona. É uma pistoleira e você é um tarado. Ô, se sou. Já sei, porque ele tá chegando cansadinho em casa. Ah, eu tô chegando cansado em casa porque eu pinto em cima de uma escada. Eu tenho que trepar o dia inteiro, aí não... Você viu o que ele falou? Ele mesmo falou, trepa várias vezes, cara!
Se ele tá pintando o teto, ele tem que trepar na escada. É isso. No degrau, pra subir. pintar. E a cliente chata ainda reclamando, ficou excesso de tinta no teto. Aí eu tive que fazer alguma coisa, né? O que você fez? Ah, não pensei 2 vezes, passei o rodo, seu Carlos. Muito bom. Muito bom mesmo. Davi, como que é a sua preparação, assim, para todos esses textos? Como que é a sua rotina? Bom, na praça é mais tranquilo porque o texto é só diálogo, né? Só diálogo. Então eu, a Renata, que é minha parceira de quadro, o seu Carlos Alberto, é uma fala depois da outra. Então isso ajuda muito porque, às vezes, se você esqueceu alguma coisa, a fala da outra pessoa já te ajuda a lembrar o que você tem que dizer. Então isso é mais tranquilo. Mas, por exemplo, eu vou entrar em cartaz agora com uma peça que é um texto meu, que é um monólogo de 27 páginas. E por ser monólogo, eu não posso contar com ninguém além da minha memória e de mim mesmo. Então, aí é um pouco mais desafiador, assim. E é uma curiosidade que todo mundo tem, né? Pra atores, assim. Como é que vocês fazem pra decorar? E cada um tem a sua resposta. Eu gosto muito de escrever. Me ajuda muito. 2 coisas. Escrever o texto. Então, sempre que eu vou começar um projeto novo, eu compro um caderno e vou passando o texto a limpo ali, escrito mesmo. E a memória corporal ajuda muito também. Então, ao longo dos ensaios, né, vamos levantando as cenas e tudo mais. Às vezes, um gesto que você faz te lembra daquele texto que você tem que falar. Então, eu acho que escrever e memória corporal ao longo dos ensaios são 2 coisas que me ajudam muito. Boa dica. É. E aí, Renato? Por que umas pessoas conseguem decorar para TV, para teatro, e outras não conseguem decorar a vaga do estacionamento? E tem talvez a coisa da repetição também, né? Sim. Que aí você entra no processo de repetição. Exatamente. Existem alguns processos que ajudam a formar memórias de longo prazo, né? Um deles é compreender o que você está fazendo. Então, eu sei onde vai chegar aquela peça, né? Uhum. E eu já tracei na minha mente quais são os caminhos. Então, é como se, na construção de uma casa, eu já tenho os alicerces ali fincados no chão, né? Os pilares ali principais. Eu sei o começo, meio e fim. E agora eu vou começar a construir, a sedimentar melhor os tijolinhos. Os tijolinhos são os pedaços do texto da sua fala. Então, cada vez que você repassa, é como se mais tijolos ficassem ali, sendo colocados um em cima do outro. Então, é uma construção onde você primeiro entende onde você quer chegar, e aí você vai entrar no processo de repetição, respeitando o seu canal principal de aprendizagem, aquele que você tem mais facilidade. Por exemplo, eu tenho muita facilidade de visualizar. Né? Então, quando eu olho para você fala o nome de uma pessoa, eu olho na parede, eu visualizo o nome da pessoa ali. Legal. Olha. Então, eu olho para o Davi, eu já olhei ali e já vi o nome dele escrito ali. Então, a visualização me ajuda. Numa peça, eu imaginaria a cena. Então, eu vou imaginando. Ele, não, eu prefiro mais escrever. Pode ser uma estratégia visual ou sinestésica também. Tá? E principalmente esse gancho do corpo. Do corporal, porque é uma memória muito potente. E a gente usa muito pouco na aprendizagem, que é você fazer, você colocar em prática, mesmo numa experiência mental, tá? Você pode se imaginar fazendo. Que legal. Mas sentindo o que você sentiria lá na peça, né? no momento. Renato, para o pessoal que não sabe o que é sinestésico, o que seria sinestésico? Sinestésico são os nossos canais sensoriais. Envolve aí o tato, o olfato, o paladar, o sentir, né? Ah. Eu acho que uma das memórias mais fortes, assim, pelo menos na minha opinião, é o olfato. Às vezes, por exemplo, eu sinto o cheiro de um perfume que eu usava em determinada época, aquilo aparece, aquele momento da minha vida me vem inteiro. O paladar também, até o Proust, né, que era aquele escritor francês, quando ele ia escrever aquela série de livros dele, né, Em Busca do Tempo Perdido, ele comia aqueles bolinhos, o Madeleine, que disse que levava ele de volta para a infância dele, para ele poder conseguir escrever as memórias daquela época, da própria vida dele. Então, as memórias sinestésicas, eu acho elas muito importantes também. Você falou tudo. A memória, a olfativa, ela é muito poderosa. Ela te leva lá para casa da vovó, lá quando você tinha 5 anos de idade. Aquele cheiro daquela sopa, daquele... É muito legal e ela é um gatilho de recordação, né? Não é uma construção, ela aparece no estalo, assim, né? É um gatilho. Às vezes a gente tem aquele efeito déjà vu. Nossa, parece que eu já passei. E às vezes é um cheiro que passou por ali, ó. Um aroma que ativou a tua memória ali. Aliás, tudo ativa a nossa memória, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. O tempo todo. Né? Onde que a gente frequenta, com quem nós estamos, enfim. Renato, em seu livro, um dos seus livros, você mencionou a questão de estado mental. Fala um pouco pra gente sobre isso.
Estado mental é bem interessante. É o estado que a nossa mente está num dado momento. Por exemplo, uma lâmpada, estado aceso, estado apagado, né? A mente humana, ela tem estados, pode ser de euforia, de motivação, de coragem, de alegria, de vigor, de entusiasmo, tal. Ou estados mentais negativos, como medo, depressão, ansiedade, fobia de alguma coisa, né? Tristeza. E não existe não estados. Você pode estar em estado mental de relaxamento, estado mental de meditação, estado mental de criação, Mas está né, de em criatividade. um estado. Tá. Então, para tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter consciência do nosso estado naquele momento. Então, se eu vou enfrentar uma reunião, uma prova, e o meu estado naquele momento não está favorável para aquela atividade que eu vou fazer, eu tenho que mudar esse estado mental. Se está negativo, a gente tem que tentar passar ele para o positivo. Você vai trazer alguma imagem, uma cena, uma lembrança, alguma coisa, uma música, tá? A música ajuda. Uma Isso respiração, alguma coisa que mude o seu estado. Tá? Eu vou dar um exemplo, puxando para a Covid. Eu peguei Covid. Eu, minha esposa e meu filho no mesmo lugar, no mesmo dia, e tivemos o diagnóstico ali. Fizemos exame junto aos 3 infectados. Tá? E eu sabia que o estado mental poderia zicar, porque muitas pessoas entram no estado mental negativo e pode piorar um quadro. E eu estabeleci em casa, a partir de hoje, a gente vai ficar em casa de quarentena, a gente só vai ligar a televisão para ver coisas engraçadas. Olha, que bacana. E vou até Muito confessar uma importante coisa aqui isso. que a gente fez o tempo todo, tá? As pegadinhas do SBT, Ai. do Ivo Holanda. Não, Te sensacional. juro. Eu posso dizer por que isso ele é um grande ele sucesso. ajudou a gente no processo de quarentena da Covid. Que legal. Porque quando você está rindo e gargalhando, você está ali, ó, ativando o seu sistema imunológico. Então, por exemplo, né, para nós que vivemos aqui em São Paulo, pega trânsito, enfim, esse turbilhão de informações, é importante a gente tentar chegar em casa e equilibrar isso, né? Não Trazemos. ligar a TV logo de cara, talvez tentar ouvir uma música, ou A leitura meditar, ajuda uma muito boa também, leitura. Se você tiver consciência dessa teoria dos estados mentais, você consegue dirigir a tua vida com muito equilíbrio. Né? Tá. Pô, tô bem down agora. Pô, deixa eu puxar um estado mental melhor. Entendeu? Podia ter um Às vezes botãozinho, Às né? vezes a gente reforça, né? Então, tô triste, vou ouvir uma música triste, que aí eu me Você entrego. falou tudo, Entra vou ver na um filme de fossa. terror. Né? Vou ver um filme de terror. Aí a coisa. E isso pode ser viciante, tá? Total, O que você total. falou tá certo. A pessoa pode se Sofrimento viciar vicia, nisso. Em criar um estado mental e manter permanente. E aí pode entrar numa depressão. Isso aí Às vezes nem é tem. a porta de entrada Sim. de uma depressão. E Olha o estado só. mental, ele é o maestro de todo o resto, né? Porque quando a sua cabeça tá de uma forma, seu corpo, como você vai enxergar a sua vivência, Exatamente. os outros, é bem diferente. maluco isso, é forte. Gente, tem mais uma pergunta no empurrãozinho. Vamos ver. Olá pessoal, tudo bem? Que legal participar do Pode Ser Melhor. Renato, tenho uma pergunta para você. Eu tive Covid, minha memória ficou péssima. O que eu posso fazer para melhorar? Me diga. Legal. Olha, a nossa memória, ela é uma sopa de letrinhas. Imagine um livro que você pega um livro inteirinho, se pudesse, aí você chacoalha o livro, todo aquele conhecimento cai dentro de um caldeirão. E aí você começa a cozinhar, como se fosse... Existia uma sopa de letrinhas, antigamente, nem sei se tem ainda. Se você para de mexer, ela seca e gruda no fundo. Aí você não consegue separar as letras, você não consegue achar aquela letrinha que você precisa. Então, é uma metáfora para entender a memória. Tá. Quando você fica mexendo naquela sopa, né, então fica o tempo todo ali usando aquela memória, aí você precisa daquele ali, já está por ali, ó, tá fácil ali. Então, como é que a pessoa, entendendo que a memória é isto, tá, como é que faz para você melhorar a tua memória? Você tem que se envolver em atividades que estimulem o conhecimento que você possui, porque é isso que falta na hora, Roberta. Aquela palavra, faltou uma palavra, faltou o nome do restaurante, faltou o nome daquela rua, o nome daquela... É isso que você tem que mexer na tua memória. E aí existem formas de fazer isso. A terceira melhor forma é palavra cruzada. Eu amo. Palavra cruzada, ele é um exercício que faz você ir descer nos porões da memória. Vou anotando tudo aqui, gente. Exemplo, vamos lá. Com 6 letrinhas, o filhote do sapo.
Girino. Girino. Ai, que susto, já vi. Deixei para você essa. Aí, vamos lá, pergunta. Vocês pensaram em girino hoje? Não. Ontem, essa semana, esse mês, este ano, você pensou em girinos? Talvez não tenha pensado. O que a palavra cruzada fez? Fez você descer nos porões da memória, abrir um arquivo que você não abria, sabe Deus há quanto tempo. Você pegou aquilo, você levou lá na memória mais recente, na memória de trabalho. E aí, você começa a fazer isso na palavra cruzada. Então, por isso que quem faz muita palavra cruzada tem um raciocínio mais rápido, tem as respostas mais rápidas, porque tá tudo ali em cima, né? Em ebulição. É muito interessante isso, porque às vezes as pessoas dentro desse lugar da criatividade, né, da escrita, elas falam, ai, como é que vem a inspiração? O que é a inspiração? É esse insight que vem do nada? E uma coisa que eu falo é justamente isso, que inspiração, na verdade, são a convergência dos alimentos que você traz para você, a leitura, a escrita, sair para olhar as coisas e ver, ouvir. Então, isso é muito, muito interessante, que dá para converter para o outro lado também. Esse seria o terceiro, né? Terceiro. Ai, desculpa. O segundo melhor remédio para a memória, para a turma da Covid, é a leitura concentrada. Que não é aquela leitura da esteira, né? É a leitura bem focada. feita, focada, onde você está aprendendo, faz uma pausa para refletir e tal. E o melhor exercício, o mais completo que existe, escrever. Escrever é o mais completo que existe. Para você escrever à mão ou digitalizar? Não, criar textos para ser melhor. Pode ser no computador, a questão é a Pode criação, ser, a criação, né? criar textos. Porque, às vezes, para você criar um textozinho com 50 palavras, você tem que abrir uns 500 arquivos na tua mente. Sim. De girinos, né, e de outras coisas que você não lembrava há muito tempo. Por isso que pessoas que escrevem, né, você vai em academia de letras, né, você tem ali só veteranos, gente com 80, 90 anos, com uma lucidez incrível. Mas o que eles ficam fazendo o tempo todo? Girino. Ou seja, escrevendo, criando, trabalhando com o conteúdo da memória. Então, peraí, o primeiro... Palavra cruzada. Leitura concentrada e escrever. Eu perguntei da questão da escrita à mão, porque tem muita gente que estuda e fala que quando estuda pelo computador, faz, né, vai anotar lá no Word ou no OneNote, não consegue, parece que não decora tanto, que prefere escrever à mão. Será que tem alguma diferença? Tem. No processo de memorização, que é diferente de criação, né? Agora eu quero memorizar aquilo, eu quero internalizar aquilo, tá? A digitação, ela atrapalha. Olha. O ideal é você... escrever. Se você tem uma memória mais auditiva, você pode ler em voz alta. Né? Se você tem uma memória sinestésica, você pode escrever. Memória sinestésica. Isso, é sensório motor, exatamente. Você ativa aqui. Ou às vezes a pessoa escreve porque ela é muito visual. Ela precisa ver aquele conteúdo. Por isso que sempre em sala de aula dá treta, né? Professor-aluno. Porque às vezes o professor ele é visual e ele diz assim para o aluno, olha aqui. Tá. Só que o aluno é auditivo. Exatamente. Ele está aqui, de cabeça baixa. Olha. Né? Sim. E o professor visual ele é muito rápido no raciocínio. Tá. E o aluno sinestésico ele não consegue acompanhar. E aí, nossa, vira uma guerra. Os professores tinham que ter esse tipo de orientação também. Ele tem que ser um maestro que ele vai reger todos os canais de aprendizagem ali. Eu era um aluno que eu tinha que anotar tudo. A lousa, meu caderno era idêntico. Eu também. Eu tinha que anotar tudo, porque senão eu não ia... Pintava com várias coisas, assim. E vícios, né? A pergunta que eu ia fazer, vícios, para uma pessoa que está aí tentando deixar de fumar, por exemplo. Como que faz? O que ela não pode fazer? Pensando, né, na questão do... Não sei, porque é uma memória que vem, né? A vontade de fumar. Como que faz? Que dica que você pode dar para essa pessoa? O vício, geralmente, ele carrega com ele um mecanismo de recompensa, né? Então, a gente tem que pensar assim, qual é a recompensa que eu tenho quando fumo um cigarro? O que poderia substituir? Então, às vezes, não é nem a coisa da nicotina. Às vezes, ele quer aquele momento só para espairecer. Não era o cigarro, não era sobre o cigarro em si, né? Era só para relaxar um pouquinho no trabalho. Então, ele tem que achar alguma coisa que ele consiga trocar. Tá. Qual é outro mecanismo? Eu vou trocar o cigarro por uma bala. Que não seja uma Ou coisa então, pior. vou trocar o cigarro por
muita por uma gente... caminhada, por alguma coisa assim. Muita gente, né, que para de fumar começa a comer doce. Né? Eu já tenho conhecidos assim. Então, Que aí pode virar um outro problema, vira né? um outro problema, Ô, Roberta, a consciência, o ser humano precisa expandir a própria consciência. As pessoas fazem as coisas assim como robôs. Então, a gente tem que parar e olhar para dentro. E é uma coisa que a gente está fazendo cada vez menos. A gente fica o tempo todo checando. Será que chegou mensagem? Será que isso? Será que aquilo? A humanidade precisa parar, olhar para dentro, expandir mais a consciência, olhar melhor as suas escolhas, para que ela não caia nessas armadilhas aí, de não ter tempo de pensar, de refletir. Não viver no piloto automático. No piloto automático, como robôs. Eu tenho outra pergunta aqui pra gente que chegou. Vamos ver. Oi, gente. Meu nome é Mariana e eu tô precisando de um empurrãozinho aí. Eu chego em casa muito cansada mentalmente, sem pique nenhum. E eu gostaria de saber o que eu poderia fazer pra ter mais ânimo, pra estudar, pra ler um pouco. Renato, ajuda aí. É o cansaço mental, né? E aí? Se a gente for analisasse um pouquinho melhor, por que ela quer chegar em casa e estudar? Porque ela quer mudar de vida, né? Quer está buscando alguma coisa melhor. Então, por que a gente não deixa essa atividade que é essencial para o começo do dia? Então, poxa, se eu preciso estudar para passar num concurso ou qualquer outra razão que seja, né? Eu preciso de foco, eu preciso de energia. Vamos deixar essa atividade para o início do dia. Porque é fato, se você passar o dia inteiro trabalhando, você vai chegar na tua casa um caco. Não tem como injetar em você alguma coisa. Quem faz, né, Renato? Te reanimar para você conseguir ficar ali mais 2 horas lutando. Porque aí vai comprometer agora o quê? O sono. Tudo bem. Aí no dia seguinte, como é que fica? Então, essa maluquice que a gente está vivendo. Vamos fatiar o dia. Vamos lá, na primeira parte do dia, coloque aquilo que realmente exige de você o maior cuidado, concentração, leitura, estudo. Legal, vamos deixar para esse momento do dia. Aí no segundo momento isso, no terceiro momento aquilo, no quarto momento isso. Então você vai chegar no final do dia já com essas atividades que são mais triviais, que você não precisa de muita energia ali. É só jantar agora, estou de boa, já resolvi tudo, agora vou ver um filminho e vou dormir, vou ler um livrinho e vou dormir. Uma mudança de agora, agenda. Você ralar o dia inteiro, chegar assim, agora eu vou chegar em casa e vou estudar mais 3 horas para um concurso. Fica só o restinho ali. Eu recomendaria o seguinte, dorme mais cedo e acorda mais cedo para estudar. Tá. E você, Davi, como que é a sua rotina? Você acorda cedo? Então, você consegue... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever, trabalhar criativamente na parte da noite. Eu já tentei ser essa pessoa justamente por falar assim, vou acordar, a primeira coisa que eu vou fazer é sentar e escrever. Só que meu mindset para amanhã ele é muito outro, assim. É uma coisa mais prática, mais, preciso resolver. Então eu acabo deixando... para noite, né? Para criação para noite. Era assim, né? O Jô Soares, né? Dizer que ele ficava de noite, né? Né? Mas aí eu acho que é cada um entender, assim, seu próprio funcionamento, né? Então... eu funciono mais criativamente à noite. Então, como é que eu vou poder criar, como o Renato disse, fatiar meu dia para que de noite eu não esteja tão cansado e consiga, ainda assim, produzir e trabalhar. Então, eu acho que é entendendo ali como funciona cada pessoa, que é uma só também. Né? Ele falou um ponto importante, tá? Que eu vou até consertar um pouquinho aqui. Cada pessoa tem o seu sistema, tá? De regra geral... De manhã você acordou, está mais disposto, tem mais condições de focar, né? Eu, por exemplo, eu funciono bem de manhã. Para atividades que exigem criatividade, eu funciono bem de manhã. Tanto é que esse livro eu escrevi assim, acordava às 5 da manhã para escrever. Né? Porque à noite eu sou um caco, à noite me esquece. Mas é o meu processo, você está certo. De repente você tem um outro sistema que funciona melhor à tarde. Né? Tem as tem mães também, né? Que tem aquela vida louca, assim, de trabalho, com criança, não sei o quê. Aí põe a criança para dormir, o que restou foi aquele finzinho de noite, e né? até é engraçado, porque os livros dos autores e das autoras contemporâneas, nacionais principalmente, eles são todos curtos. Aí um dia eu vi uma entrevista de uma dessas autoras e ela falou... Presta atenção, por que você acha que são todos curtos? Porque, a literatura não paga as contas de ninguém, então a gente tem que escrever
no meio de outras atividades. Então, por isso que os livros acabam ficando todos curtinhos. Que é isso, tem uma brecha aqui, vou escrever. Meu filho foi pra escola, vou escrever. Meu trabalho que me paga, deu uma pausa, vou escrever. Então, é muito interessante ver como a gente consegue se esgueirar ali no meio do tempo que a gente tem, né? Bacana. Renato, você tem um exercício, assim, pra gente que você trouxe aqui, que eu estou morrendo de medo? Vamos lá. Tem sim. Vamos lá, então. Tem um exercício que as pessoas têm um hábito de anotar tudo. Tá. Né? Vive com os bolsinhos cheios de bilhetinhos ou com o celular cheio de recursos para anotar, aplicativos para anotar. E esquece de usar a memória. Tá. Quando a gente deixa de usar a memória, ela fica lenta. Por ficar lenta, a gente não confia. Por não confiar, a gente adota mais memórias artificiais. E memória artificial cai, quebra, rouba, perde, pifa, desatualiza. Some, né? E com ela vão todas as nossas memórias, né? Que estão ali. Então, eu preparei um exercício que prova que dá para você usar a sua memória natural, sim. Né? E de uma forma muito simples, criativa e até divertida. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá. Pedi para preparar uma lista de tarefas. Então, imagine que você precisa sair de casa e resolver várias coisas na rua e você não quer anotar, você quer memorizar. Então, a gente vai transformar o nosso corpo numa espécie de bloco de anotação. Tá? E aí a gente vai usar 3 memórias essenciais aqui. Uma visualização, um comentário lúcido e uma sensação, já que nós falamos aqui que a memória sinestésica é importante, criar uma sensação para isso. E aí a gente vai memorizar uma sequência de tarefas aí, se quiser colocar a primeira tarefa aí na tela. Aí, a primeira tarefa, ao sair de casa, você precisa comprar um carregador. Então, vamos imaginar que o primeiro ponto do seu bloco de anotações, a primeira linha é o topo da cabeça. Então, toque em sua cabeça, imagine um carregador, faça um gesto plugando um carregador no topo da cabeça, enquanto você diz mentalmente, cabeça, carregador, tenta levar a sensação mesmo, ok? Segunda tarefa, comprar uma lâmpada. Então, você precisa agora pegar a testa, vamos imaginar que a testa é o segundo ponto. Imagine você na sua testa colocando uma lâmpada, ou rosqueando uma lâmpada na testa, ou acendendo uma luz na sua testa. Faça um gesto que lembre isto, diga mentalmente na testa, lâmpada, e faça uma imagem mental, bem engraçada. Ok? Maravilha. Próxima tarefa, chave. Imagine que você tem que agora fazer uma cópia da chave. Vamos usar os nossos olhos. Próximo passo, nos olhos. Imagine você chorando e saindo pequenas chaves, assim, dos olhos. O pessoal aí da internet manda comentários, hein? Quero ver os comentários de vocês fazendo isso chorando também. com o preço que vai ser fazer outra chave. Nossa, minha maquiagem vai borrar. Então, vamos lá. Nos olhos tem uma chave. Se concentra nisso, na imagem. Nos olhos tem uma chave. Muito bem. Agora o próximo, livro. Nas suas orelhas. Imagine que você precisa comprar um livro, enfim, pegar um livro. Imagine você tirando da sua orelha, como se fosse um mágico, tirando um livro. Se concentra na imagem, se concentra na cor do livro, na orelha, um livro com uma orelha na capa. Cria essa imagem agora entre orelha e livro. Ração. Tem que comprar ração para o pet. Né? Então, imagine no seu nariz, ração. Imagina você espirrando e saindo um monte de ração de dentro do nariz. Toque no nariz e imagine ração dentro do nariz. É meio nojento, mas funciona. Ok? Próxima é presente. É o aniversário de uma pessoa e você não pode esquecer de comprar um presente. Então, na sua boca, imagine você tirando da boca um presente. Ou um laço de um presente, como se fosse um mágico, né? Não para de sair aquele laço. Então, na boca tem presente. Repita isso, concentre-se nisso. Na boca, presente. Ok? Pode tirar da tela agora. O que nós fizemos aqui? Pegamos uma sequência de tarefas e criamos 3 estímulos. Uma imagem, um som, um comentário e uma sensação. Então, vamos só recapitular, tá? Então, na cabeça, a gente plugou um carregador. Na testa nós fizemos um gesto de lâmpada. Nos olhos, o que saiu aí na lágrima? Chave. Na orelha, o que você vai buscar? Livro. O livro. Um livro. Livro verde era o meu. Isso, legal.
No nariz você espirrou. Saiu ração. Ração. E na sua boca... Presente. Um presente. Muito bem. Aí você sai da tua casa, pega o carro, vai. Bom, agora tem que fazer várias coisas. Primeira tarefa, põe a mão na cabeça. O que tem aí? Carregador. Beleza? Aí você vai lá, compra o carregador, paga direitinho, volta pro carro, tá ali dirigindo. Bom, agora tem que fazer o quê, hein? Toca na testa. O que tem aí? Lâmpada. Aí você vai lá, compra a lâmpada. Não lembrou, é só fazer o gesto. Gente, não. Aí comprou a lâmpada, beleza. Agora tá ali. Bom, agora o que eu tenho que fazer? Deixa eu conferir aqui, carregador, lâmpada, agora nos meus olhos. O que tem nos olhos? Chave. Aí você vai lá, faz a chave, né? Aí voltou pro carro, agora o que eu tenho que resolver? Deixa eu botar a mão na orelha. Livro. O livro. Vai lá e pega o livro, Muito tal do legal. livro. E aí você agora tem que... Aí nesse intervalo de uma tarefa para outra, pode passar um dia inteiro. Sim. Tranquilo. Bom, agora já fiz. Vocês no meu nariz. testem aí também. O que tem no meu nariz? Ração. Aí eu vou lá comprar ração pro pet. E aí, bom, agora tem que resolver mais uma coisa na boca. Presente. Não pode esquecer do presente. Muito bom. E você sabe o que é legal dessa... Aqui a gente trabalhou com 6 informações. Se quiser colocar todas agora na tela. Mas eu poderia trabalhar confortavelmente aqui com vocês com 60 informações. Com 160 informações. E com a mesma treinando. facilidade. É a questão de ir treinando também e colocando em prática, né? A gente... Só um registro, tá, Roberta? Não a memorização não é treino. Tá. É fazer certo. Olha só. Então, o resultado é imediato. Você lembrou. Ele lembrou. É imediato. Quando você faz certo, você lembra das 60, das 600 informações, se quiser. Sem treinar em nada. Incrível. E claro que eu fiz ainda com vocês tentando ser um pouquinho didático, mas isso aqui você faz num lapso de segundo. Quando você se acostuma a fazer, a pessoa vai falando, você já vai memorizando. Que legal. Poxa vida, muito legal. Mas está acabando o tempo do nosso podcast de hoje. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês dois. Vocês são incríveis. Eu quero que vocês deixem aqui, então, as redes sociais, onde que a gente encontra vocês. Fala, Renato. renatoalves.com.br é o nosso site e a rede social é renatoalves.real. Real, de Renato Alves também. Bacana. Tem livros lá, tem os nossos treinamentos. Pessoal, visita e tem muitas dicas também. Dá um Google aí que tem muito material lá na internet. Tem mesmo. E você, Davi? Legal, meu Instagram é odavinovais. Lá eu coloco tudo que vai acontecer. Muito obrigada, gratidão e até a próxima. Até, obrigado. Roberto. Valeu. Pode ser melhor.